Olá, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Este é o primeiro Ao Final da Semana depois da rentrée. Como tal, vamos conversar de política, que eu tinha dito que durante o mês de agosto não conversava de política. Quero conversar convosco acerca do momento político atual, nomeadamente acerca da demissão de Marta Temido, e depois também queria conversar um bocadinho acerca de Mikhail Gorbachev, portanto, e da sua morte que marcou esta última semana. Começando pelo momento político atual. Ora bem, Marta Temido demitiu-se, e Marta Temido demitiu-se devido ao facto das políticas do governo para a saúde terem falhado. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que Marta Temido não se demitiu por ter tido alguma gafe ou algum comportamento menos próprio. Vou-vos dar o exemplo. Pedro Nuno Santos fez uma coisa do além, que foi vir anunciar aeroportos completamente fora da estratégia do governo. E não foi demitido por causa disso. Portanto, já antes o pai Vieira da Silva, portanto, tinha estado, era vice-presidente da Raríssimas quando rebentou aquele escândalo e tinha ido à Suécia com a presidente da Raríssimas, e António Costa segurou. Portanto, António Costa segura as pessoas, digamos, a nível pessoal, mas no caso da ministra, o que aconteceu foi que a política do governo, porque uma política não é exclusiva de uma ministra, falhou. E porquê é que falhou a política do governo? Porque era uma política que tinha uma alta carga ideológica. Nós não sabemos se essa alta carga ideológica aconteceu, digamos, porque entenderam que a deveriam ter, ou se foi na altura para a formação da geringonça para agradar ao PCP e ao Bloco. Mas no que é que podemos ver essa carga ideológica? Podemos ver essa carga ideológica na forma como as parcerias público-privadas, que eram os hospitais que funcionavam melhor, portanto, essas parcerias acabaram, e quando foi, digamos, toda a emergência que a pandemia suscitou, a forma como não se conseguiram, como não se mobilizaram de forma deliberada todos os meios que haviam em Portugal, mas conforme apenas se pensou no SNS e deixando todas as outras doenças que não eram pandemia para trás. Portanto, o que falhou não foi Marta Temido enquanto pessoa, o que falhou foi a política do governo. Portanto, há muitas pessoas que às vezes dizem Marta Temido esforçou-se muito e tudo mais. Claro que uma pessoa que se esforça e que se oferece para ser ministra ou que aceita ser ministra merece a nossa consideração, porque ser ministro é especialmente destas pastas mais visíveis como a saúde, é uma tarefa muito dura, não é especialmente bem paga, mas ao nível de Marta Temido, nós o que temos que ver não é sobretudo o esforço dela pessoal, mesmo que o apreciemos, mas é os resultados, e os resultados foram péssimos. Portanto, a política deste governo falhou redondamente. O segundo comentário que eu queria fazer convosco era acerca de Gorbachev. Pois bem, Gorbachev era, de longe, a pessoa viva mais importante a nível histórico. Quer dizer, se daqui a 300 anos ainda houver livros de história, tenho certeza que Gorbachev lá estará, e não tenho certeza que possivelmente a segunda pessoa historicamente mais importante será eventualmente a Rainha Isabel, lá esteja. Porquê? Porque o século XX foi diferente por ter existido Gorbachev e não terá sido substancialmente diferente por ter existido a Rainha Isabel. Pois bem, eu entendo que Gorbachev era uma pessoa bem formada, era uma pessoa decente, mas que a história o vai julgar como um perdedor. Isto porquê? Porque aquilo que foi a missão de Gorbachev, que era reformar o comunismo, foi uma missão que ele não conseguiu fazer. Portanto, a ideia dele que era, portanto, aquela ideia de introduzir transparência, tal glasnost, para fazer a reestruturação, portanto, a perestroika, não foi o objetivo de vida dele, foi um total falhanço. E vamos nós pensar porque é que foi um total falhanço. Porque foi assim, ao mesmo tempo que na União Soviética a transformação do comunismo foi um total falhanço, na China
a transformação do comunismo foi um sucesso relativo. Isto porquê? Porque a estratégia de Gorbachev foi completamente diferente da estratégia que houve na China, portanto, iniciada por Deng Xiaoping e seguida até os dias de hoje. Ou seja, Gorbachev entendeu por bem liberalizar a chamada liberdade política. Portanto, dar liberdade às pessoas de criticarem, de dizerem aquilo que muito bem entenderem, de fazerem aquilo que nós gostamos de fazer aqui, que é pôr as coisas em causa. E em termos de liberdade económica, fez muito pouca coisa, portanto, não deu logo de forma significativa um boost económico à economia soviética. Na China foi exatamente o contrário. Na China deu-se liberdade económica às pessoas e não se deu liberdade política, nem se continua a dar liberdade política. Ou seja, qual é, digamos, a conclusão que podemos tirar disto tudo? É que qualquer ditadura, e o comunismo é uma ditadura, e em muitos casos uma ditadura violenta, nenhuma ditadura vive com liberdade política, nenhuma ditadura vive num espaço em que cada pessoa possa dizer aquilo que lhe vai na alma, em que possa viver e respirar liberdade. É isto que eu tinha para conversar convosco. Cá nos vemos para a semana. Até lá.